Vamos aqui trazer alguns dados para não ficar só na narrativa vazia que emerge da tribuna da esquerda ali do lado. Ora, sabe quanto é que era a taxa de juros durante o governo Bolsonaro, caro colega Osmar? Hoje, deixo aqui registrado que o país caminha para o mesmo caminho que estava em 2015. As falas raivosas da extrema-direita aqui na tribuna, e assim, eu compreendo perfeitamente. Acho que é um grande desespero por conta do indiciamento do chefe deles, mas estão desesperados porque o presidente Lula está muito bem avaliado, está crescendo nas pesquisas, às custas, inclusive, das fake news. Por que será que eles estão falando isso? Não entendo, mas, enfim. Que vídeo imperdível, pessoal. Isso porque Maurício Marcon subiu à tribuna, ali no plenário, deu um show de economia no ministro Fernando Haddad, além de petista ali delirando, falando sobre popularidade que está subindo do Lula, além do que lá na Comissão de Segurança Pública, deputados levaram um bonequinho do Bolsonaro. E aí, quando se estava falando sobre uma matéria que a Isto É havia feito daquela comissão, que na sua maioria tem pessoal da direita ali defendendo a Comissão de Segurança Pública, eles foram ali então argumentar sobre isso e falar sobre o quão a esquerda impacta negativamente quando se trata de endurecer penas para aqueles que cometem crimes que a gente sabe que deveriam sim permanecer por muito mais tempo na cadeia. Bom, vocês vão ver tudo isso agora, então não esquece, compartilha muito esse vídeo nos principais grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. Já deixa o like, é importante demais para o YouTube entender que o nosso conteúdo ele é bom, é importante e vai entregar para mais pessoas. É só assim para mais pessoas ficarem sabendo. Vocês não vão ver esse conteúdo na velha imprensa em hipótese alguma. Então, bora assistir juntos porque tá realmente imperdível. Eu quero devolver algumas falas que eu ouvi aqui de especialistas em taxa de juros da esquerda. Nós temos, assim, só PhDs que sobem na tribuna para dizer e achar um culpado pelo desastre econômico que se avizinha. Vamos aqui trazer alguns dados para não ficar só na narrativa vazia que emerge da tribuna da esquerda ali do lado. Falam muito, Campos Neto, inimigo do Brasil, né? Ele está levando o país à bancarrota, e bababá, e bababá. E tem quem acredite, mas eu, como um economista formado, não de opinião, quero trazer aqui alguns dados. O primeiro dado que a gente pode analisar, presidente, é que durante o último governo petista, antes da desgraça de Lula agora, quando Dilma era presidente do Brasil, alguém sabe qual era a taxa de juros do Brasil? Era mais alta, colega Osmar Terra, 14,25%. Era mais alta. Não vejo nenhum líder do governo subir ali e criticar Dilma. Silêncio. Aí a gente olha a nossa taxa de juros hoje, 10,5%. São sete quedas, caro colega Osmar, seguidas da taxa. Aí a última narrativa que chega assim, ó, se tu pegar uma criança da 4ª série e tu contar, eu acho que ela não acredita. Qual que é a última narrativa de Lula para justificar o desastre econômico que se avizinha? Que Campos Neto é um infiltrado bolsonarista que está lutando contra o país. Ora, sabe quanto é que era a taxa de juros durante o governo Bolsonaro, caro colega Osmar? O monstro Campos Neto colocou a taxa de juros de 13,75%. O país cresceu 3%, Bolsonaro entregou o país com 54 bilhões de superávit. Ora, agora a taxa é 10,5%. Quem que é o sabotador? A realidade é que existe uma pessoa chamada Fernando Haddad, o pior prefeito que São Paulo já teve, o pior ministro da educação que o país já teve, não foi sequer ao segundo turno na reeleição de São Paulo, tamanha ruindade que até agora só criou taxa e imposto. Aí o que ele fez com o país? Destruiu o fiscal. Para os especialistas de economia do lado de lá, o fiscal são as contas públicas. O país hoje gasta muito, mas muito mais do que arrecada. E aí o que acontece? Para compensar esse desastre, em qualquer país do mundo, os juros não podem ser baixos. Isso é algo assim, ó, tu aprende no primeiro semestre de economia. Qualquer 2 neurônios assim bem equilibrado funcionando, a gente já entende isso aí. E aí alguns me perguntam, mas Marcon, por que não baixa a taxa de juros?
porque nós temos um incompetente no Ministério da Fazenda. Simples assim. Aí eu digo para vocês, o que é que vai acontecer em seguida? A gente vai ter bolsa, a pior do mundo é do Brasil. Ai, Marcon, mas eu não como bolsa, eu não consumo bolsa. Ô, seu panaca, bolsa significa o futuro do que vai acontecer. Quem é que vai investir num país com um desastre de ministro da economia? Ninguém. A nossa é a pior do mundo. A nossa moeda, dos países emergentes, a mais desvalorizada do planeta Terra. Nós estamos perdendo para a Argentina, que há 6 meses atrás estava num buraco e graças a Deus elegeu o presidente de direita liberal e botou o trem nos trilhos. O dólar hoje, presidente, bateu 5,43. Logo ele vai estar R$6. Incompetência do governo. A inflação dos alimentos é o dobro da inflação normal. O IBCBR, que ele é uma prévia do PIB, o mercado projetava que vinha mais 0,45. Veio estagnado, zero. Aí sobe um deputado e diz, não, o país está crescendo, nós estamos nos desenvolvendo. Mas, meu Deus, bebeu o quê para falar isso? Vamos atentar números, fatos, mercado. Economia não é narrativa, economia é uma ciência estudada há mais de 200 anos. Nós caminhamos para um desastre. Ah, mas o emprego tá bom. Dá mais 6 meses com a economia crescendo zero, com o dólar a 6%, a R$6, e com o taxado taxando até o nosso ar, que a gente vai ver onde é que vai estar a nossa economia. Então nós precisamos, ao invés dos especialistas de esquerda, que não entendem absolutamente nada de economia, absolutamente nada, é assim, ó, chega a sangrar os ouvidos ouvir algumas coisas, nós precisaríamos colocar pessoas comprometidas com as finanças da nação. Não é cobrando imposto do ar, das blusinhas, de tudo que nós vamos resolver o problema. É cortando gastos desnecessários. E aí a gente vê que tem uns gastos tipo comprar arroz, né? Desviar um dinheirinho, para isso tem dinheiro, mas para o que precisa não tem. Então, senhor presidente, hoje deixo aqui registrado que o país caminha para o mesmo caminho que estava em 2015. Uma estagnação econômica, um desastre que qualquer economista formado em qualquer universidade meia séria do país sabe que vai acontecer. É uma pena, mas as escolhas nos levarão a esse buraco. Obrigado, presidente. Presidente, eu quero fazer menção aqui às falas raivosas da extrema-direita aqui na tribuna. O pessoal está perdendo a linha de novo, né? Perdendo a linha de novo. E assim, eu compreendo perfeitamente. Acho que é um grande desespero por conta do indiciamento do chefe deles, do chefe que inclusive incentivou as milícias no Rio de Janeiro. Falou-se aqui inclusive da violência no estado do Rio de Janeiro. Esquecem que o governador do estado do Rio de Janeiro, que inclusive tive relação com ele porque foi vereador junto comigo, o governador do Rio de Janeiro é do Partido Liberal, é do PL. E aí fala de insegurança no Rio de Janeiro jogando para as costas do governo do presidente Lula. Assim, perderam a noção de tudo. Mas estão desesperados porque o presidente Lula está muito bem avaliado, está crescendo nas pesquisas, às custas, inclusive das fake news. Que eu, na verdade... Há um deputado na tribuna e vamos ouvi-lo, por favor. Vamos respeitar o ambiente do... Muito obrigado, presidente. Que, na verdade, quando eu falo de fake news, eu traduzo para as pessoas entenderem mentira. Portanto, quem fala fake news é mentiroso. Então falam mentira o tempo todo, e essas mentiras têm ajudado, inclusive, o avanço da popularidade do presidente Lula. Mas nós compreendemos perfeitamente, é o desespero. Parece até, com a fala deles, que daqui a pouquinho o TSE vai mudar o resultado das eleições de 2018. Entendam e aceitam, vocês perderam a eleição em outubro de 2022. Quem governa o país se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, essas pesquisas são muito famosas e todos nós conhecemos, então comenta aqui embaixo se tu aí do outro lado acredita em pesquisa. Acontece é que a gente precisa agora ver então o que foi a Comissão de Segurança Pública. Sim, teve bonequinho do ex-presidente Bolsonaro e teve a ala da esquerda sendo culpada justamente quando se trata no endurecimento de penas aos criminosos. Senhor presidente, eu só queria aqui fazer um adendo aí, dizer uma coisa. Muitas vezes a população nos cobre, e com razão, dizendo que a segurança pública no país ela não melhora por causa das nossas leis benévolas. E cabe aos deputados e aos senadores a mudança dessa legislação. E é verdade isso. E eu quero aqui dizer a toda a população brasileira que essa comissão é uma exceção nessa casa. Essa Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, em todas as suas reuniões, apresenta projetos, apresenta propostas, inclusive como foi feito hoje, endurecimento de penas, principalmente visando a segurança da mulher, a segurança dos mais frágeis. Mas o que a gente nota nessa casa é uma coisa que nós todos, antes aqui, já sabíamos e sempre falamos,
que a esquerda apoia bandido, sim. A esquerda apoia bandido, sim. E nós não temos dúvida disso, porque nós vemos isso diariamente nessa casa. Qualquer projeto de endurecimento de penas ou de combate ao crime, o PT e o PSOL são imediatamente contra. Porque eles querem o crime na rua, só pode ser isso. Eles vivem disso. Então aqui a gente luta diariamente, que a população saiba disso, não só nas comissões, no plenário, trazendo propostas para endurecimento da legislação, quiçá um dia no Brasil nós teremos prisão perpétua. O único jeito de combater o crime são com leis duras, fortes, leis que façam aquele vagabundo preso servir de exemplo para qualquer outro bandido que queira cometer um crime. Então eu quero aqui mais uma vez parabenizar a todos os componentes dessa comissão aqui, que trabalham sim nos seus mandatos para o endurecimento da pena, para a valorização dos policiais, dos guardas municipais, para fazer com que a nossa segurança seja mais pronta e mais ativa para a população. E dizer à população que conte com esses deputados aqui, porque nós somos contra o crime. Nós queremos bandido na cadeia, polícia valorizada e uma população mais segura. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Faú. Com relação a esses índices, essas estatísticas que o senhor leu aí, eu penso o seguinte, nós temos que, primeiro, as leis, endurecer as leis é importantíssimo, mas o que é primordial no Brasil para se enfrentar a criminalidade? Valorização do operador de segurança pública, em todos os sentidos. Eu faço aqui uma crítica ao judiciário, que nesse momento, nesse tempo agora, está julgando a constitucionalidade de um perdão, né, de uma graça, de um perdão do presidente Bolsonaro, à época presidente Bolsonaro, que atingia, né, que perdoava aqueles policiais que fizeram aquele enfrentamento no Carandiru. Ou seja, foram condenados a penas de até 600 anos. Um absurdo um policial militar sair de casa para fazer segurança, ter que entrar num presídio onde criminosos da mais alta periculosidade, com facas, armas, inclusive informações que eu tenho de que tinham sido com sangue descontaminado pela AIDS. Esses policiais fizeram uma limpeza. Inclusive eu fui relator aqui nessa comissão de uma anistia para esses policiais, mas deve estar andando a passos de tartaruga, porque o governo de esquerda não tem interesse em anistiar e nem valorizar policiais. Só contar um caso rapidinho aqui, coronel. Trabalhava em Campo Mourão, nós demos um tiro num vagabundo lá, que estava fazendo furtos e roubos na cidade. E ele era de Maringá, eu trabalhava em Campo Mourão, 90 quilômetros de Maringá. Perguntei, por que você vem roubar aqui em Campo Mourão e não tá roubando em Maringá? Ele falou pra mim, porque lá em Maringá o Miguelzinho tá matando. O Miguelzinho era um policial civil, matava no vento. Matava mesmo, bandido com ele era no caixão. Aí eu cheguei àquela conclusão, coronel, de que vagabundo, ele se aperta. Onde tem polícia que mata, polícia que vai pra cima. Eu era muito respeitado na região de Maringá, tinha 2 traficantes que vinham de Presidente Prudente. Falou, nosso único medo lá em Maringá é Fauri e Montagner, que era o meu parceiro de serviço. Mas eles precisavam de dinheiro, Maringá tinha muito viciado, rendia muito, eles vieram. Nós pegamos eles, levamos, procuramos nos hotéis de grande rotatividade ali, achamos 60 pedras de crack debaixo do colchão. Tinha uma escadaria e um deles usava uma muleta. Eu joguei ele lá embaixo. Foi pedaço de muleta para um lado, perna para o outro, ele caiu lá embaixo. Falei, aqui em Maringá, você achou que não devia vir. Não vem mesmo, seu desgraçado. Então o traficante em Maringá era tratado no cacete e na bala. É só botar para correr, coronel. Vai parar em São Paulo, o derrite espanta. Vai para que pariu. Sai do Brasil, sai do Paraná. Bandido bom, bandido morto. Retirando das notas taquigráficas o PQP aí. Deputado Alan Garcês, para a gente continuar a nossa pauta aqui. Nós temos os partidos de esquerda que atrapalham muito realmente o desenvolvimento das pautas de segurança pública. E como não bastasse os partidos de esquerda, presidente, nós temos também a imprensa. E aí eu vou ler uma breve matéria que saiu na Isto É, desqualificando essa comissão de segurança. Sabe por quê, presidente? Porque a gente não pensa igual a eles. Porque na esquerda é assim, se você não pensa igual, você é desqualificado. Então a matéria diz assim, saiba onde se encontra a tropa de choque bolsonarista em Brasília. Por que será que eles estão falando isso? Não entendo, mas enfim. Ele diz aqui o seguinte, dominada pela bancada da bala, a Comissão de Segurança Pública não contribui para um plano nacional de combate ao crime, mas fez do Congresso um quartel avançado na defesa do Bolsonaro. De perfil autoritário, prioriza polêmicas para lacrar. Olha o que ele chama de polêmicas. Rapidamente, ele diz, ali se discutem medidas restritivas de liberdade, endurecimento de penas, isso para eles é ruim, né? Endurecimento de penas e a flexibilidade do comércio e porte de arma, para eles é ruim.
Um assunto envolto pelo mais agressivo lobby da história do parlamento. Então vejam que quando a gente não pensa igual, a gente é execrado. Essa é a matéria da Isto É, e eu quero lhe dizer que eu tenho muita honra de fazer parte dessa comissão da bala sobre a sua presidência. Muito obrigado, deputado. E nós emitimos uma nota de repúdio a essa matéria. Inclusive eu li aqui na sessão passada. Pessoal, essa é uma das comissões, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, que de fato a esquerda perde de lavada, isso porque eles são de longe a minoria nessa comissão. Bom, agora eu quero saber de vocês, comentem muito aqui embaixo o que vocês acham de tudo isso, eu falo para vocês, de quem realmente acompanha aqui diariamente, que a direita, de fato, ela está sim presente em várias posições que antigamente nós não víamos, e isso realmente é muito, muito importante. Mas comentem aqui, quero saber a tua opinião e fiquem ligados, porque logo mais já pode ter um vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.